E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Aislan de Geografia aqui do Colégio Razão. E hoje a aula é sobre os tipos de indústria. Pessoal, o processo de industrialização, depois das revoluções industriais, quais foram os tipos de indústrias que surgiram no cenário mundial, certinho? Nós temos aqui o título da nossa aula, tipos de indústria. Lembrando que agora, dia 25 de maio, vamos comemorar o Dia da Indústria. Acredito que muitos não sabiam, mas 25 de maio comemora-se o Dia da Indústria, certo? Para começar, nós temos que saber primeiro o que são indústrias. Indústrias se trata do conjunto de atividades que transformam matéria-prima em mercadoria. Sim, você pega uma matéria-prima, como madeira, como ferro, como cobre, chumbo, ouro, E aí você transforma tudo isso em mercadoria, matéria-prima em mercadoria, para gerar as indústrias. Assim as indústrias foram surgindo, certo? As indústrias, elas se dividem em três partes. Primeira, a indústria de base, indústrias de bens de capital e bens de consumo. Vamos lá de novo? Indústria de base, indústrias de bens de capital e indústrias de bens de consumo. Três tipos que as indústrias se dividem, certo? Vamos na primeira, que é a indústria de base. Lembrando do aviãozinho da geografia que voa por todo o espaço geográfico. Não se esqueça, viu? O aviãozinho da geografia voa por todo o espaço geográfico, tá? Aviões que foi fabricado dentro das indústrias, que são fabricados dentro das indústrias, certo? Então vamos lá, indústrias de base transformam grande quantidade de matéria-prima em insumo para outras indústrias. Em insumo, ou seja, em base para outras indústrias, tá? Por exemplo, nós temos as indústrias siderúrgicas, de madeira, de plástico, da borracha, de papel. É o que eu citei para vocês. Por exemplo, você tem a madeira, Hoje tem a madeira, e aí essa madeira é levada para as indústrias que transformam a pasta celulosa em papel, Então assim, na indústria de madeira até chegar o papel, A indústria do cimento, que vai fazer essas paredes, O cimento que serve como base com os tijolos para fabricação de paredes. Então, a indústria de base é aquela que transforma grande quantidade da matéria-prima, de base, ou seja, da matéria-prima, certinho? Para a segunda, que é indústrias de bens de capital, ok? Bens de capital. Capital é o que? Dinheiro, pessoal. Capital vem de capitalismo. Produzem máquinas e equipamentos para outras indústrias, motores, peças, tratores, pneus e assim sucessivamente. Ou seja, as indústrias de bens de capital vai pegar um produto que teve o processo da matéria-prima, Por exemplo, nós temos o látex, O látex, que aí ele vai transformar-se na borracha. Depois da borracha ele vai transformar em pneus, tá? Pneus para quê? Para ser colocado em tratores, em carros, em caminhões, em motos, em aviões e assim sucessivamente. Nós temos as indústrias de bens de capital. Vai produzir máquinas e equipamentos para outras indústrias, ou seja, é a segunda fase. Primeiro você tem a indústria de base, que transforma aquela grande quantidade de matéria-prima. Depois você vem para indústrias de bens de capital, que vai produzir máquinas e equipamentos para outras indústrias, que seriam o quê? As de bens de consumo, a da terceira etapa. Temos a primeira, grande quantidade de matéria-prima, que é a indústria de base. A parte, na verdade tem que ser uma das partes mais bem estruturadas, mais bem sólidas, justamente para nós termos um produto final de alta qualidade dentro do processo de industrialização, certinho? Então vamos lá, só voltando aqui, bens de capital, produzir máquinas e equipamentos para outras indústrias, Nós temos, por exemplo, a indústria de colheitadeiras, de implementos agrícolas, e vai fazer o quê? A indústria de base vai fabricar os tratores, tá bom?
Vamos vir aqui para indústrias de bens de consumo. Bens de consumo. Produzem bens diretamente para o mercado consumidor, ou seja, a população em geral, né? É a indústria que mais produz em escala mundial, em escala global, que é justamente a indústria de bens de consumo. Por quê? Porque as indústrias de bens de consumo, ela vai dividir em duas partes: bens de consumo duráveis e bens de consumo não duráveis, tá? Nós temos os não duráveis, por exemplo, as questões dos alimentos não perecíveis. Bens duráveis nós temos, por exemplo, vamos pegar aí um automóvel, uma bicicleta, né, um barco, um navio, um próprio trator, tá? Isso é um bem de consumo durável. O aparelho de TV, que ele vai ter uma duração boa de um longo prazo. E nós temos os bens de consumo não duráveis, principalmente roupas, né? Roupas igual essa camiseta minha aqui, tá? E alimentos. A roupa ainda dura um pouco mais, mas o alimento basicamente você se alimenta todo dia. Então, de semana em semana, 15 dias, mensalmente, você tem a necessidade de comprar alimentos, né? Comprou alimentos, ingeriu, tal. Nós temos as embalagens, né, que volta para as indústrias de novo através do processo de reciclagem. Assim, eu espero que o mundo faça esse processo para a gente poder ter uma qualidade de vida melhor. Mas os bens de consumo, né, ele se classifica entre essas duas partes: bens de consumo duráveis e bens de consumo não duráveis, tá? Isso aqui, né, é a nossa sala oficial agora do canal também da Geografia Lúdica, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Nós temos a logo lá em cima ali da Geografia Lúdica, né? O aviãozinho da Geografia Lúdica, o aviãozinho que nunca para dentro do espaço geográfico, ok? Então, recapitulando os tipos de indústria de base: bens de capital, bens de consumo. Indústrias de base, bens de capital, bens de consumo. O que é as indústrias, professor? Conjunto de atividade que transforma matéria-prima em mercadoria. Matéria-prima em mercadoria. Nós temos também a questão das atividades primárias. Essas matérias-primas vai estar dentro das atividades primárias no setor primário, certo? Uma vai fazer o quê? Transformar grande quantidade dessa matéria-prima para ser transferido para as indústrias de bens de capital, que vai transformar máquinas e equipamentos para as outras indústrias, que seriam as de bens de consumo, né? Bens de consumo duráveis, como carro, moto, bicicleta, televisor, né? Essas questões dos eletroeletrônicos, aparelhos celulares, e também para os bens de consumo não duráveis, igual eu falei, como roupa, calçado, né? Um outro vestuário qualquer, e também para alimentação, né? A nossa alimentação é um bem de consumo não durável, certinho? Espero que vocês tenham aí anotado. Anota esse esquema que eu fiz aqui no quadro de vocês. Anota nessa sequência o que são indústrias de base, bens de capital, bens de consumo. A informação para vocês que o dia 25 de maio, né, se é comemorado o Dia da Indústria, né? Lembrando que o Brasil foi industrializado, passou pelo processo de industrialização ali em meados de 1930, demorou 200 anos em referência à Europa, à Inglaterra mais precisamente, mas que esse processo de industrialização fez crescer ainda mais o nosso país e vem a crescer ainda muito mais, né? Espero que crie-se muitas indústrias de reciclagem para nós termos uma evolução nesse sistema, para que a gente não degrade tanto o nosso meio ambiente, o nosso planeta. Certinho? Sou o professor Aislan, do Colégio Razão, nesse período de quarentena, de pandemia, o estúdio oficial do Geografia Lúdica, né? Lembrando do aviãozinho da Geografia Lúdica, que ele nunca para dentro do espaço geográfico. E até a próxima videoaula. Tenham todos um ótimo dia. Abraço!